Olá, meus queridos, tudo bem? Um prazer, estamos aqui de volta e estou trazendo aqui uma consideração breve com base no texto bíblico, justamente em razão de alguns ainda acharem que a interpretação da sua liderança religiosa, da sua religião, dos seus pastores, daqueles que eles acham, que são responsáveis entre Deus e os homens para nos dar o entendimento do que a palavra de Deus quer dizer, fora a parte o Espírito Santo, que Jesus disse em João 16,13, que enviaria para nos guiar toda a verdade. Infelizmente, algumas pessoas que são adeptos de religiões fundamentalistas, totalitárias, seitas, religiões com aparência de cristianismo, mas que na verdade são lideradas por homens no poder, os seus adeptos que estão debaixo da custódia deles e não podem questionar jamais qualquer coisa que eles digam ou interpretem, com o risco de serem expulsos e discriminados e taxados como apóstatas e anticristos. Então, infelizmente, esses adeptos, com medo de homens, acabam se submetendo a doutrinas que lhes são empurrados goela abaixo, independente do que a Bíblia diga. Então, o meu papel aqui, biblicamente falando, é fazer exatamente conforme os apóstolos fizeram quando os líderes do Sinédrio, pense bem nisso, e esse é um raciocínio que eu gostaria que você meditasse nele. Pense bastante nisso. Talvez você diga, mas eu tenho que ser submisso aos que estão na liderança na minha igreja, na minha religião, na minha organização religiosa. Eu não tenho que estar submisso aos homens da dianteira, afinal de contas, para haver uma organização e um arranjo, não tem que ter liderança? Claro que sim. Ninguém disse o contrário disso. Em algum momento aqui no vídeo, em algum vídeo aqui foi dito que nós não precisamos respeitar lideranças. Se encontrou alguma vez isso ser dito aqui, me fale, me posicione que eu vou fazer a retificação disso. Até onde me lembro, em todas as considerações foi dito que a palavra de Deus é a autoridade suprema sobre assuntos bíblicos. Ela é a palavra final e ela está acima de qualquer interpretação de homens. Isso é o que é dito aqui no canal. É isso que nós ensinamos aqui. Não estamos incentivando ninguém a se rebelar contra a autoridade religiosa. Não estamos dizendo que ninguém tem que desrespeitar nenhuma autoridade, qualquer uma que seja, dentro da família, do âmbito familiar, na sua igreja, na sua religião, na sua organização religiosa, em qualquer lugar que você viva. Hebreus capítulo 13 diz que nós temos que estar submissos às leis. Nós devemos respeitar as autoridades. É isso que a Bíblia ensina. Em Hebreus capítulo 13, versículo 7, versículo 17, diz que nós devemos estar submissos aos que estão tomando a liderança, de alguma forma, em qualquer âmbito que seja. Quando foi escrito essas palavras, naturalmente no contexto estava se referindo ao contexto congregacional, onde existem cristãos juntos para um objetivo. Então, naturalmente, alguém tem que estar presidindo, alguém tem que estar liderando, alguém tem que estar tomando a frente, caso contrário, vira um caos. E quando esta pessoa está tomando a dianteira e a liderança, os demais, para haver ordem, conforme diz 1 Coríntios 14:40, é preciso que haja um arranjo. Mas nada disso significa que quem está na liderança tem liberdade de deturpar as escrituras sagradas e de disseminar suas ideias ou suas doutrinas ou interpretações como se estas fossem verdades absolutas e inquestionáveis. É este o ponto que nós queremos tratar aqui. É desse ponto que nós queremos falar. E como exemplo, nós vamos usar o parâmetro dos cristãos do primeiro século, os apóstolos que foram treinados por Jesus. Quem era a autoridade religiosa e governamental no âmbito em que eles viviam em Jerusalém? Por exemplo, depois que Jesus morreu e retornou aos céus, os apóstolos empreenderam uma campanha de pregação, divulgando o nome de Jesus. E os líderes religiosos da nação judaica, a nação da qual os apóstolos faziam parte, porque eles eram judeus e, portanto, estavam sujeitos às normativas dos judeus, eles se sujeitavam também à autoridade deles.
E então um grupo desses líderes, um conjunto de homens respeitados, homens que envolviam sacerdotes, alguns eram fariseus, esses homens respeitados e experientes, doutores da lei, formavam um júri, uma suprema corte chamada Sinédrio. E eles implantavam a lei. Eles faziam as pessoas obedecer às leis que Deus havia dado através do Antigo Testamento. E os apóstolos respeitavam essa autoridade. Mas até que ponto? Até que ponto eles respeitavam? E é esse o exemplo que nós queremos pegar. Nós devemos respeitar a autoridade, mas até que ponto? É de forma absoluta? Ou esta nossa submissão e obediência deve ser relativa? Então, em Atos capítulo 4, nós encontramos ali o Sinédrio convocando os apóstolos que estavam divulgando o nome de Jesus e dando ordens para que eles não mais divulgassem o nome de Jesus. E agora? Será que eles iam ser submissos aos que tomavam a dianteira entre eles, para que eles não agissem com suspiros? Será que eles iam fazer isso? Ou eles iam continuar disseminando o nome de Jesus, conforme Jesus falou em Atos capítulo 1, versículo 8? Vamos deixar a Bíblia mesmo responder, né? Então, nos versículos... Atos capítulo 4, versículo 19 em diante, vamos ler do versículo 16. Olha só o que diz assim. O Sinédrio, os homens do Sinédrio estavam dizendo: que faremos com estes homens? Não podemos negar que um sinal notório foi realizado por eles, pois, na verdade, isto é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém. Mas para que não se espalhe ainda mais entre o povo, ameacemo-los para que não falem mais neste nome, a quem quer que seja. Chamando-os, então o Sinédrio chamou os apóstolos, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem mais no nome de Jesus. Uma autoridade religiosa dos judeus, da qual os apóstolos faziam parte e deveriam estar submissos, deu uma ordem para eles expressa. Será que eles iam então agir com humildade, entre aspas, e submissão, para que esses homens não estivessem agindo com suspiros e trabalhando cansados de tanto ter que ficar falando a mesma coisa para eles? O que será que eles fariam, hein? E o exemplo de quem você quer imitar? O exemplo dos apóstolos ou outros exemplos? Que não tem nada a ver com isso aqui. Vamos ver então qual foi a reação dos apóstolos. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus obedecer a vocês e não a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Se vocês acham que devemos obedecer a vocês antes que aos homens, julguem vocês mesmos. Será que eles estavam então sendo anarquistas, rebeldes, tumultuadores, apóstatas, anticristos, por desobedecer a uma autoridade religiosa superior? Se você acha isso, julgue você mesmo. Mas isso aqui é a Bíblia que está falando. E eles continuaram ensinando sobre Jesus, mesmo as autoridades competentes, organizacionais, da organização de Deus que existia lá naquela época, do qual eles faziam parte. Inclusive Jesus também fazia. Eles desobedeceram a esses homens, porque eles entenderam que eles tinham que obedecer primeiro a Deus, antes que aos homens. E por continuar fazendo isso, eles foram novamente convocados ao Supremo Tribunal, ao Sinédrio. E aí nós encontramos aqui em Atos capítulo 5, versículo 27, diz assim: eles os trouxeram e os apresentaram ao Sinédrio. O sumo sacerdote os interrogou, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis esse nome, contudo encheste Jerusalém da vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Pedro e os demais apóstolos, porém, afirmaram:
É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Seu pastor exerce a liderança na sua igreja? Esteja submisso a ele. Mas você deve obedecer, segundo o exemplo dos apóstolos, a Deus antes que aos homens. Se a sua autoridade religiosa está ensinando ou está implementando doutrinas das quais você está vendo que estão indo de encontro com o que a Bíblia diz, é imperativo. Sede obediente antes a Deus do que aos homens. Temos que ser submissos aos nossos pais. Nosso pai e nossa mãe merecem todo o nosso amor, todo o nosso respeito e nossa obediência e nossa submissão. A Bíblia mesmo diz isso em Efésios capítulo 6. Mas nós temos que obedecer a Deus antes que aos homens. Até mesmo nossos pais podem talvez nos ensinar coisas que são erradas, que violam o que a Bíblia ensina. Eu vou obedecer a quem? Ah, mas eu amo meu pai. Excelente, continue amando. Mas temos que obedecer a Deus antes que aos homens. É isso que a Bíblia ensina. É essa mensagem que eu quero trazer para você. Você não tem que se rebelar contra a sua autoridade religiosa. Você não tem que ser um rebelde. Mas se você for visto assim pelas pessoas, ainda que você seja visto assim, porque foi assim que os apóstolos foram vistos, eles foram vistos como desordeiros, como anarquistas, como pessoas mal vistas na sociedade em que eles viviam. Mas nem a difamação, nem mesmo os impropérios que eles ouviam, os insultos que eles escutavam, até mesmo os açoites que eles recebiam, porque eles eram espancados, e alguns até foram assassinados, nem por isso eles deixaram de obedecer a Deus antes que aos homens. Se você tem essa fé, se você tem essa obediência a Deus, se você tem essa submissão a Jeová, à frente das pessoas, à frente de homens, líder religioso, não importa quem seja, se você tem esse amor pelo que a Bíblia ensina como verdade, acima de qualquer interpretação, de qualquer grupo religioso, por mais amor que você tenha pela organização em que você viva, pela religião que você vive, onde você está acostumado talvez desde pequeno, por mais que você tenha amor a tudo isso, a essa comunidade em que você cresceu, em que você conviveu, o nosso amor à verdade da Bíblia tem que ser superior a isso tudo. Essa é a mensagem que eu quero trazer aqui no canal. É isso que eu quero passar para todo mundo de coração. Obedecer sempre a Deus antes que aos homens. Por amor à verdade, por amor a Jeová nosso Deus, por amor a Jesus Cristo nosso Rei, que morreu por nós. Eu espero que você entenda o objetivo aqui do nosso canal quando nós tratamos de assuntos bíblicos. Eu fico muito feliz quando alguns agradecem ou elogiam, né, justamente essa dinâmica do canal, esse objetivo que o canal tem ao responder perguntas bíblicas, é para fazer fumegar a vontade que as pessoas deveriam ter, um desejo aceso de querer saber a verdade que a Bíblia ensina. É para justamente incitar em você um ardor de querer falar sobre as boas novas do reino, sobre o Evangelho, do qual Jesus falou em Mateus 24,14, precisa alcançar toda a terra habitada. Jesus nos disse que o Espírito Santo viria sobre nós, em Atos capítulo 1, versículo 7, e quando recebêssemos o Espírito Santo, ele fala no versículo 8, né? Nós seríamos testemunhas dele em toda a terra habitada. E é preciso dar testemunho de Jesus para as pessoas. É isso que inspira o profetizar. Fala lá o livro de Apocalipse capítulo 19. Dar testemunho de Jesus é o que inspira o profetizar. E toda vez que falamos de Jesus, automaticamente estamos falando sobre Jeová. Porque o nome de Jesus significa Jeová é a salvação. E Yeshua significa isso. Jeová é a salvação, ou salvação de Jeová. O nome de Jesus profetizado, Emanuel, significa Deus conosco. Toda vez que divulgamos o nome de Jesus, estamos divulgando o nome de Jeová, automaticamente. Então, mesmo que aqui nós falamos muito sobre Jesus, nós estamos implicitamente falando sobre Jeová, porque o nome dele está em Jesus Cristo. Jesus é a salvação por meio que Jeová proporcionou para nós. E essa mensagem eu quero que você receba no coração e que você compartilhe com outras pessoas. Por isso nós pedimos que você se inscreva. O objetivo não é só ter um grande número de inscritos no canal.
Quando você se inscreve, você recebe notificação dos vídeos que são lançados, e nós desejamos que esses vídeos alcancem outras pessoas para que elas também possam ser encaminhadas à Bíblia. As pessoas precisam ser encaminhadas a Jesus Cristo. A Bíblia Sagrada que vai conduzir as pessoas a Jesus, que é o meio de salvação que Jeová proporcionou para nós. Eu não quero que você vá a qualquer outro lugar. Meu objetivo aqui não é que você seja meu discípulo, é que você seja discípulo de Jesus, que você aprenda na Bíblia a seguir a Cristo. Eu apenas sou uma ferramenta, uma das ferramentas que o Espírito Santo utiliza. Somente isso, nada mais. Também estou sujeito a falhas, tanto quanto você, quanto qualquer outra pessoa. Então não há mérito nenhum aqui para quem está transmitindo essa mensagem. O mérito é de Jeová, nosso Deus, é de Jesus Cristo, nosso Rei, e o Espírito Santo, que é o canal para nos levar ao conhecimento da verdade. Fico muito feliz de poder compartilhar essa mensagem com vocês. Até o nosso próximo vídeo, então. Até lá.